Olha aí, já faz bastante tempo que eu fiz um vídeo falando a respeito dos transformadores de corrente que são usados para medições indiretas nos padrões de entrada. E eu tive oportunidade, porque eu estava num local que propiciava mostrar exatamente isso, como que era feita ali as ligações, o porquê do uso dos TCs. E lá tinha um medidor, tinha uma chave de aferição, que nem essa que nós estamos vendo aí na foto. E fiz as explicações básicas do porquê que era importante ter ali um transformador de corrente, exatamente para que se pudesse efetuar uma medição indireta. Mostrei também que não era possível conectar os cabos diretamente no, no instrumento de medição, que é o medidor. E por que não era possível isso? Tanto por questões de espaço físico, entre outros fatores. E observando os comentários de lá para cá, eu observei que várias pessoas perguntaram, mas como que funciona a chave de aferição? A chave de aferição é essa daí. É uma chave que, de um modo geral, parece funcionar como uma borneira, mas não é correto chamá-la de borneira porque ela não faz o papel simplesmente de uma borneira. Embora ela faça conexões elétricas entre entre os TCs e o medidor, ela não se resume em uma borneira. E nesse vídeo eu quero explicar de maneira simples, na medida do possível, como que ela funciona. Então nessa parte aqui, ó, nós observamos que tem aqui três chavinhas, ó. Aqui essa branca, preta e a vermelha. Depois aqui do outro lado aqui tem mais três, branca, preta e vermelha. E a gente observa que nessas primeiras aqui, elas são mais fininhas, né? Como se fosse assim um disjuntor unipolar e aqui como se fosse um disjuntor bipolar, né? É só para ilustrar. Então, por quê? Porque essas três primeiras aqui, elas são das conexões do circuito secundário do TC, né? Elas são as conexões das fases R, S e T. Já desse lado aqui são as conexões do circuito secundário também do TC, mas a parte de corrente, quando essa primeira aqui é a parte de tensão. Então essa é a parte de corrente, onde vai o sinal de corrente que sai do TC, que vai lá para o medidor para efetuar a leitura. Então aqui tem S1 e S2 de um TC, nesse pretinho aqui tem S1 e S2 de um segundo TC, e nesse aqui também tem o S1 e o S2 de um terceiro TC, ok? Porque são três fases, R, S e T. Então quando nós fazemos a abertura dessas chaves aqui, nós estamos desconectando a parte elétrica entre o secundário do TC e o instrumento, o medidor. Quando nós desconectamos, jogamos estas chaves aqui para baixo, olha só, nesse lado aqui do sinal de corrente, nós estamos fechando em curto o secundário do TC, a parte de corrente. Para nós entendermos melhor, eu tenho uma outra imagem aqui que eu selecionei que mostra exatamente isso, essa imagem aqui, ó. Então aqui nós entramos aqui com as fases R, S, T e aqui, ó, fecha, faz um fechamento e daqui para cima manda aí a tensão para a carga, que no caso é o medidor, certo? Já aqui, ó, desse outro lado que eu falei que é o lado de sinal de corrente, esses dois bornezinhos aqui são aqueles bornes que tem lá no TC, certo? Que é onde a gente extrai a leitura. Então, eles fechados aqui, eles vão seguir aqui para carga, ó. Quando estão fechados aqui, seguem para carga, ok? E para efetuar a leitura lá na carga, que é o medidor.
Então aqui eu tenho S1 e S2, S1 e S2, S1 e S2 do primeiro, do segundo e do terceiro TC. O que acontece? Quando precisa ser feita uma aferição no medidor, o eletricista simplesmente vem e abre aqui, ó. Então não tem mais tensão lá chegando no medidor, ok? E do lado aqui da corrente, o que o eletricista faz? Ele muda a posição daquelas chaves, ó, e o que acontece? Ó? S1 é curto-circuitado com S2 aqui do primeiro TC. S1 aqui do segundo TC também é curto-circuitado aqui, ó, com S2 do segundo TC, e o mesmo acontece com o terceiro TC. Então é curto-circuitado essa parte aqui de corrente, de sinal de corrente, ok? Qual que é o objetivo? Vamos lá. Quando se abre aqui a parte de tensão, é exatamente para desenergizar lá o medidor, né? Isolar o medidor do secundário, do circuito secundário do TC. E essa questão aqui de curto-circuitar o sinal de corrente é porque, acontece o seguinte: os TCs eles não podem ficar com seu circuito aberto. Por que não? Porque como está sendo sempre induzido uma corrente no secundário dele, que são bobinas, né? Aquelas pontas dele pode gerar lá uma tensão muito alta, e essa tensão muito alta pode aquecer bastante o TC e o risco de explosão. Então é por uma questão de segurança que há esse fechamento aqui, ó, curto-circuitado aqui a parte de sinal de corrente do secundário do TC. Como que é feita a ligação? Eu vou aqui agora numa outra imagem que eu separei, que mostra como que é feita essa ligação. Então aqui, ó, aqui neste caso aqui seria o medidor, né? Mas não é um medidor nessa ilustração, é um outro instrumento de medição. É um instrumento de medição que é usado aí nas cabines primárias. Mas digamos que esse instrumento fosse aqui o medidor, porque o princípio de ligação é o mesmo, né? Então nós temos aqui, ó, deixa eu ver se eu aumento mais a imagem e dá para visualizar melhor. Acredito que ficou melhor agora. Então nós temos aqui fase R e ST, conforme já havíamos observado nas imagens anteriores. Aqui é a entrada e na saída que vai para a carga. A carga é o instrumento de medição, no caso o medidor, e vai para os bornes correspondentes, ok? Fechou aí. Já aqui, ó, nesse outro lado, nós temos o TC1, TC2 e o TC3. Então vai lá, as fases R, vai S1 e S2 das fases R correspondente, S1 e S2 correspondente à fase S, S1 e S2 correspondente à fase 3. Entrada e as saídas que vai lá pro equipamento, né? Para o instrumento de medição, que é o medidor. Para ficar mais claro ainda, aqui mostra onde se conecta, né, na chave de aferição. E para ficar mais claro ainda, né, na ilustração, deixa eu ver se dá para ajeitar aqui, ó. Olha só. Aí a gente tem aqui o TC, né, envolvendo o cabo de alimentação. E aqui são as partes de leitura dele aqui, ó, do secundário, S1 e o S2. O cabo sai daqui, ó, faz essa ligação, e sai daqui no S2 e faz essa ligação. A mesma coisa com o segundo TC. S2 vem nessa outra borneira e o S1, né, vem nessa daqui. E aí é só seguir esse diagrama para fazer a ligação, e é assim que é, né? Como que ele funciona? Eu já expliquei de modo geral como funciona, mas tem uma leitura aqui, sempre tem um manual que explica isso. E vamos ler então esse manual aqui para finalizar esse vídeo. E qualquer outra dúvida aí é só perguntar ou voltar o vídeo. O funcionamento diz assim:
As chaves de aferição são dispositivos eletromecânicos de montagem sobrepostas ou embutida, ok. Ao operar o sistema nos testes, então o objetivo de fazer um teste lá no sistema, né, no medidor, fazer alguma manutenção e troca dos equipamentos, esta chave de medição garante na posição aberta o isolamento elétrico dos mesmos, que é aquilo que a gente falou quando abre lá aquele circuito das conexões, né, do circuito secundário do TC. E também das conexões de sinal de corrente. Quando as facas encontram-se na posição fechada, ou seja, tudo conectadinho lá, mantém a continuidade dos circuitos elétricos, das tensões e correntes. Essa chave de aferição aí diz aqui ainda, ó, desenvolvido para que no momento da abertura das facas dos circuitos de corrente ocorra um curto-circuito total entre os bornes de entrada de corrente da chave, evitando assim a abertura de do circuito secundário dos TCs. Ou seja, antes da abertura total das facas, as mesmas propiciam um curto-circuito nos terminais dos secundários do TCs acoplados à chave utilizada. De fácil instalação e manuseio, garante com extrema segurança reparos, testes e substituição de peças dos sistemas. Ou seja, a chave de aferição, ou também chamado de bloco de aferição, ela é muito mais do que uma borneira, porque ela garante todas essas questões relacionadas à segurança. A segurança do operador, ou seja, do eletricista que vai precisar fazer uma manutenção, uma troca no medidor ou uma aferição propriamente dita. Ok? Então, falando do funcionamento e do para que ela serve, é exatamente assim. Tá legal? Então tá esclarecido esse assunto aí, essa pergunta que eu vi que foi bastante colocada lá no vídeo, que fala sobre o transformador de corrente, o qual eu vou colocar aqui também um cardzinho dele para quem não assistiu. No mais, muito obrigado pela atenção de todos, um forte abraço e até um próximo vídeo.